Bem, pessoal, continuando a nossa aula sobre projeto arquitetural, né, arquitetura de sistemas de software, um exemplo de arquitetura que nós temos é a arquitetura de repositório. Essa arquitetura de repositório ela tem algumas características bem interessantes, né? Subsistemas devem trocar dados, o que pode ser feito de duas maneiras. Os dados podem ser compartilhados, dados compartilhados são guardados em um banco de dados central ou em um repositório e podem ser acessados por todos os subsistemas. Cada subsistema mantém seu próprio banco de dados e transmite dados explicitamente para outros sistemas. Quando grandes quantidades de dados devem ser compartilhadas, então, quando que ele deve ser usado? Quando grandes quantidades de dados devem ser compartilhadas, e é mais comum o uso do modelo de repositório compartilhado, pois esse é o eficiente mecanismo de compartilhamento de dados. Então a gente vai ver um pouco mais de detalhes sobre isso, né? O padrão o padrão repositório, né? Ele tem todos os dados em um sistema são gerenciados em um repositório central, acessível a todos os componentes do sistema. Os componentes não interagem diretamente, apenas por meio do repositório. Então, tem um exemplo dessa arquitetura de repositório no próximo slide. Então, a arquitetura de repositório para uma IDE, né? Então, uma IDE, gente, por exemplo, o Eclipse, o NetBeans, vocês já devem ter utilizado isso em algumas disciplinas de programação, né? Então, por exemplo, a IDE, ela tem vários subsistemas, né? Você tem, por exemplo, um subsistema que é os editores UML, você tem geradores de código, você tem um editor Java, você tem uma perspectiva Java, você tem um editor Python, uma perspectiva Python, você tem um gerador de relatório, você tem um analisador de projeto, e todos esses subsistemas, eles utilizam dados de um repositório comum, né? Eu vou dar um exemplo desse repositório comum. Esse repositório do projeto seria, no caso, por exemplo, do Eclipse, o Workspace. Então, você tem o Workspace que tem lá todos os projetos nesse Workspace. Aí você tem subsistemas que acessam dados do Workspace, né? O Workspace são os seus arquivos .java. Então, o seu banco de dados é o seu projeto e você tem ferramentas que lê esses dados do seu projeto. Então, esse é um exemplo de arquitetura de repositório. Um outro exemplo de arquitetura de repositório que não está descrita aqui é as fábricas de software utilizam bastante. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do CVS, ou então do Git, ou então do SVN. São exemplos de aplicações que são baseadas e que utilizam a arquitetura de repositório. Vou dar só um exemplo aqui. Por exemplo, quando você está desenvolvendo um software cada programador, cada desenvolvedor tem uma versão dos arquivos daquele software, né? Então, cada desenvolvedor tem uma versão na sua máquina física, aí tem um servidor, e esse servidor ele controla todas essas versões. Então, por exemplo, eu fiz uma modificação em um arquivo Java na minha máquina. Quando eu vou embora, eu tenho que pegar essa modificação e mandar isso para o repositório. A mesma coisa o usuário daqui, um outro desenvolvedor, faz. Quando ele termina a tarefa dele, ou ele termina o dia de trabalho dele, ele pega aquele código que ele escreveu e manda aquilo para o repositório. Esse tipo de sistema ele tem aí um controlador de versão, que é interessante. Suponha o seguinte, eu estou mexendo no arquivo a.java e o meu colega também está mexendo no arquivo a.java. Aí eu pego e mando o a.java lá para o repositório com as minhas modificações. Esses sistemas eles têm um controlador de versão que é o seguinte: na hora que o desenvolvedor que está do meu lado vai mandar o arquivo dele, antes de sobrescrever o meu arquivo, ele avisa: olha, o César já atualizou esse arquivo, você deverá mesclar suas modificações com as modificações do César. Então isso é bastante comum de se usar
em sistemas, por exemplo, CVS, SVN, Git, são exemplos de controladores de versão, né? Que controla essa versão do software. Então, CVS, Git, SVN são exemplos de sistemas que seguem a arquitetura de repositório, além das IDEs, né? Como já foi falado. Então, aqui agora a gente vai para a arquitetura cliente-servidor. O modelo de sistema distribuído mostra como os dados e o processamento são distribuídos através de uma série de componentes. Pode ser implementado em um computador. Um conjunto de servidores autônomos que prestam serviços específicos, tais como impressão, gerenciamento de dados e etc. Um conjunto de clientes que solicitam esses serviços. Rede que permite aos clientes acessar os servidores. A arquitetura cliente-servidor, gente, é a arquitetura típica de uma aplicação web. Uma aplicação web, ela segue esse padrão cliente-servidor. Você tem um navegador, um cliente que acessa informações de um servidor. É assim que funciona, né? Por exemplo, aí todas as aplicações web seguem esse padrão de arquitetura cliente-servidor, né? Então, dando continuidade, o padrão cliente-servidor, né? Observe que o padrão cliente-servidor, o padrão MVC, ele tem características do padrão cliente-servidor, né? É uma arquitetura cliente-servidor, a funcionalidade do sistema está organizada em serviços, cada serviço é prestado por um servidor. Os clientes são os usuários desses serviços e acessam os servidores para fazer uso deles. Exemplo, a figura do próximo slide é um exemplo de uma biblioteca de filmes e vídeos organizados com um sistema cliente-servidor. Então vamos analisar essa arquitetura. Então a arquitetura cliente-servidor para uma biblioteca de filmes. Eu tenho aqui vários clientes e eu tenho vários servidores. Então, por exemplo, eu tenho um servidor de catálogos, eu tenho um servidor de vídeos, eu tenho um servidor de fotos e eu tenho um servidor web. O servidor de catálogos possui o catálogo. O servidor de vídeo possui arquivos de vídeos. O servidor de fotos possui arquivo de fotos. E o servidor web, ele traz informações sobre os vídeos e sobre as fotos, né? Então eu tenho um cliente que consome serviços desse servidor e eu tenho a internet no meio que possibilita o acesso ao servidor, né? Então é assim que funciona a arquitetura cliente-servidor para uma biblioteca de filmes. Então voltando aqui, quais são quando é usado? É usado quando os dados em um banco de dados compartilhado precisam ser acessados a partir de uma série de locais. Como servidores podem ser replicados, também pode ser usado quando há uma carga em um sistema variável. A carga é variável. Às vezes tem uma alta demanda, às vezes tem uma baixa demanda. Vantagens. A principal vantagem desse modelo é que os servidores podem ser distribuídos através de uma rede. A funcionalidade geral pode estar disponível para todos os clientes e não precisa ser implementada por todos os serviços. Desvantagens. Cada serviço é um ponto único de falha suscetível e ataques de negação de serviços, por exemplo, um hacker ou alguma coisa, ou de falha do servidor. O desempenho, bem como o sistema, pode ser imprevisível, pois depende da rede. Pode haver problemas de gerenciamento se os servidores forem propriedade de diferentes organizações, né? Então está aí a arquitetura cliente-servidor. E um outro exemplo de arquitetura, a arquitetura duto-filtro. Essa arquitetura, são transformações funcionais, processam suas entradas para produzir saídas. Então você tem uma funcionalidade que processa a entrada e produz uma saída. Pode ser referido como modelo de dutos e filtros, como o shell do Unix. Vou dar um exemplo disso aqui. As variantes dessa abordagem são muito comuns. Quando as transformações são sequenciais, esse é um modelo de lote sequencial, amplamente usado em sistemas de processamento de dados em lote. Não é realmente adequado para sistemas de interação. Então vamos só entender um exemplo desse cara aí. Então o padrão duto-filtro, o processamento de dados é um sistema que está organizado de modo que cada componente de processamento, que a gente chama de filtro,
seja discreto e realize um tipo de transformação nos dados. Os dados fluem como em um duto de um componente para o outro para o processamento. A figura 6.8 é um exemplo de um sistema de duto filtro usado para o processamento de faturas. Então vamos analisar essa arquitetura, né? Então, por exemplo, eu tenho faturas, né? Aí eu tenho a funcionalidade de ler faturas emitidas, né? Essas faturas, eu tenho os pagamentos que foram feitos dessas faturas, então eu tenho a funcionalidade de identificar pagamentos, e aí eu quebro em duas outras funcionalidades, que é emitir recibos, né? Então, desses pagamentos que eu tenho, dessas faturas que eu tenho os pagamentos, eu vou emitir recibos e gerar recibos, né? E eu também vou encontrar pagamentos pendentes, né, ou pagamentos devidos, e vou emitir lembretes de pagamentos. Então, basicamente é assim que funciona. Se você observar, tem pouca interação com o usuário. Isso normalmente é feito via um sistema batch, que a gente chama, é um sistema de processamento de lotes, né? Isso normalmente é feito de forma automática, uma determinada hora por dia, que ocorre esse processamento de faturas e pagamentos. E aí você vai emitir recibos ou você vai emitir lembretes. O resultado geral desse processo é esse. Então é um exemplo de uma arquitetura duto-filtro. Arquitetura de aplicações. Os sistemas de aplicações são projetados para atender uma necessidade organizacional. Como as empresas têm muito em comum, seus sistemas de aplicações também tendem a ter uma arquitetura comum que reflete os requisitos da aplicação. Isso foi falado anteriormente, né? À medida que as empresas vão desenvolvendo software, ela vai criando uma arquitetura comum para os sistemas que ela desenvolve. A não ser que tenha um sistema que tenha algumas características diferentes, então esse sistema tem uma arquitetura diferente. Uma arquitetura genérica de aplicação é uma arquitetura para um tipo de sistema de software, um determinado domínio, que pode ser configurada e adaptada para criar um sistema que atenda a requisitos específicos. Uso de arquiteturas de aplicações como ponto de partida para o projeto de arquitetura, como um checklist de projeto, como uma forma de organizar o trabalho da equipe de desenvolvimento, como uma forma de avaliar componentes para reuso, como vocabulário para falar sobre os tipos de aplicações. Então vamos entender melhor o que é essa arquitetura de aplicações. Exemplos de tipos de aplicações. Então eu vou categorizar as minhas arquiteturas em função dos meus tipos de aplicações. Então eu tenho aplicações de processamento de dados. Então, aplicações de processamento de dados são centradas em dados que processam, aplicações centradas em dados que processam dados em lotes sem a intervenção explícita do usuário durante o processamento. Então, esse tipo de aplicação de processamento de dados, você tem pouca interação com o usuário. Aí eu tenho uma outra categoria, aplicações de processamento de transações. Aplicações centradas em bancos de dados que processam solicitações dos usuários e atualizam as informações em um banco de dados do sistema. Então, essa é uma aplicação que utiliza banco de dados. É uma aplicação, um sistema bancário, por exemplo, é uma aplicação de processamento de dados quando se trata com a interação de usuários. Por outro lado, tem a parte de processamento de transações, né, que foram efetuadas ao longo dos dias. Então, um sistema bancário também tem um módulo de processamento de dados que não inclui a interação com o usuário. Eu tenho aqui um terceiro grupo, né, que é o processamento de eventos. Aplicações em que as ações do sistema dependem da interpretação dos acontecimentos em um ambiente do sistema. Então um sistema que, por exemplo, um sistema de jogos, alguma coisa assim, está ligado a processamento de eventos, né? O usuário, por exemplo, dá um evento e aí o sistema tem que atender e interpretar aquele evento. Aí eu tenho também uma outra categoria que é um sistema de processamento de linguagens. Aí são aplicações que as intenções do usuário são especificadas em uma linguagem formal,
a qual é processada e interpretada pelo sistema. Então aqui um exemplo dessa aplicação é um compilador. Um compilador, por exemplo, para a linguagem Java, entraria numa processamento de linguagem. Por exemplo, um navegador, um browser, ele também entraria. É um exemplo de aplicação de processamento de linguagem, porque um browser ele processa código HTML e código JavaScript, né? Essa que é a ideia de código CSS também. Então o navegador tem essa característica, ele entraria nesse grupo aí de aplicações. Então continuando aqui, exemplo de aplicações. O foco aqui é no processamento de transações e sistema de processamento de linguagem. Então o autor do livro aqui ele deu ele vai exemplificar dois tipos de aplicações, né? Que são as aplicações de processamento de transações, que é o sistema de comércio eletrônico, e também o sistema de reservas, e depois ele vai falar um pouco sobre o processamento de linguagens, que são os compiladores e interpretadores de comandos. Então, sistemas de processamento de interação são sistemas, por exemplo, de comércio eletrônico, né, processar pedidos do usuário, por exemplo, para informações de um banco de dados ou pedidos para atualizar o banco de dados. Da perspectiva do usuário, uma transação é qualquer sequência coerente de operações que satisfaçam uma meta. Por exemplo, encontrar os horários de voos de Londres a Paris, ou de Belo Horizonte a São Paulo, etc. Os usuários fazem solicitações assíncronas de serviços que são então processadas por um gerenciador de transações. A estrutura de aplicações de processamento de transações é assim. Você tem um processamento, entrada e saída, você tem a lógica da aplicação, você tem um gerente de transação que comunica com o banco de dados. Arquiteturas de sistemas de informação. Gente, sistema de informação são os principais sistemas que são desenvolvidos. Tanto é que existe um curso de bacharelado só para desenvolvimento de sistemas de informação. Sistemas de informação têm uma arquitetura genérica que pode ser organizada como uma arquitetura em camadas. Então, as aplicações, né, os sistemas de informação, eu posso projetar a arquitetura dele utilizando a arquitetura em camadas, o padrão arquitetura em camadas. Esses são sistemas baseados em transações, pois geralmente a interação com esses sistemas envolve transações de bancos de dados. Quais são as camadas que fazem parte da arquitetura de sistemas de informação? Interface de usuário, comunicação de usuário, recuperação e modificação de informações e banco de dados. Isso todo sistema de informação tem. Então está aí o exemplo da arquitetura de sistema de informação em camadas. Você tem interface, comunicações de usuário, autenticação e autorização, recuperação e modificação da informação, banco de dados de gerenciamento de transações. Então uma arquitetura aí de 4 camadas, né? Aqui está o exemplo daquela arquitetura que a gente já viu que a gente já trabalhou em slides anteriores, né? Que é aquele sisteminha do prontuário médico, né? Então você tem um navegador, aí você tem uma parte de login, verificação do papel, se é enfermeiro, médico, etc. Você tem um gerenciador de formulários e você tem validação de dados. Aí eu tenho uma terceira camada que tem a gerência de proteção, gerenciador de informações sobre paciente, importação e exportação de dados e geração de relatórios. E por último eu tenho uma camada de gerenciamento de transações com o banco de dados de pacientes, né? Então está aí a arquitetura daquele sistema de prontuário médico. Sistemas de informação baseados na web. Então tem uma característica diferente aqui. Normalmente sistemas de informação e gerenciamento de recursos são sistemas baseados na web. Hoje, gente, com a popularização da internet, a maioria dos sistemas tem uma versão web, né? Normalmente, os sistemas de informação e gerenciamento de recursos são sistemas baseados na web, onde as interfaces de usuários são implementadas usando um navegador. Por exemplo, sistemas de comércio eletrônico são sistemas de gerenciamento de recursos baseados na web que aceitam pedidos eletrônicos de bens e serviços. Por exemplo, Magazine Luiza tem uma loja, Ricardo Eletro tem uma lógica, Americana, Submarino e etc. E em seguida providenciam a entrega desses bens ou serviços aos clientes, né? A grande maioria dos usuários de internet hoje fazem compras pela internet. Em um sistema de comércio eletrônico, a camada específica da aplicação inclui funções adicionais de apoio
ao carrinho de compras, na qual os usuários podem colocar o número de itens em transações separadas e em seguida pagar por todos juntos em uma única transação. Aí você tem a parte de implementação do servidor. Frequentemente esses sistemas são implementados com arquiteturas cliente-servidor multicamadas. O servidor web é responsável por todas as comunicações dos usuários com a interface do usuário implementada usando um browser. O servidor web, gente, é, por exemplo, o Tomcat é um exemplo de um servidor web, ou então o Apache é um outro exemplo de servidor web. Ele é responsável por todas as comunicações do usuário com a interface do usuário, implementado usando o browser. O servidor de aplicação é responsável pela implementação da lógica específica da aplicação, assim como o armazenamento de informações e solicitação de recuperação. Aqui já tem outros exemplos, né, de servidores de aplicação. Por exemplo, um servidor de aplicação seria um JBoss, um WebSphere, são exemplos de servidores de aplicação. Por quê? O servidor de aplicação ele tem a implementação da lógica. E por último, eu tenho um servidor de banco de dados que ele move as informações de e para o banco de dados e lida com o gerenciamento de transações. Então, eu tenho um SGBD, como por exemplo o Oracle, um SQL Server, que são exemplos, um MySQL, que são exemplos de servidor de banco de dados, né? Então, um Apache ele pode ser considerado um servidor web e também um servidor de aplicação, porque ele tem esses dois serviços embutidos, né? Tanto a parte de implementação da lógica quanto a parte de comunicação com o navegador. O Tomcat é a mesma coisa, ele tem características de um servidor web e também de um servidor de aplicação, né? São os mais populares aí. E também tem um da Microsoft que é o IIS, né? que é um servidor de aplicação da Microsoft que também é amplamente utilizado. Sistemas de processamento de linguagem. Então, para finalizar, a gente agora vai sair da parte de sistemas de informação e vamos para os sistemas de processamento de linguagem. Vocês muito provavelmente já utilizaram bastante esse tipo de sistema nas disciplinas de programação. Aceitar uma linguagem natural ou artificial como entrada e gerar alguma outra representação dessa linguagem. Então, essa é uma característica do processamento de linguagem. Pode incluir um interpretador para dar seguimento às instruções na linguagem que está sendo processada. Nesse caso aqui, por exemplo, Java. Java é uma linguagem compilada, em que você tem um programa escrito em Java, aí você gera o bytecode, então Java tem um compilador que gera uma linguagem intermediária, que seria o bytecode, e depois Java tem uma máquina virtual que interpreta esse bytecode, né? Utilizado em situações em que a maneira mais fácil para se resolver um problema é descrever um algoritmo ou descrever os dados do sistema. Então, você tem aqui as linguagens de programação são utilizadas para isso, descrever um algoritmo, né? Ferramentas meta-case processam descrições de ferramentas, regras de métodos e geram ferramentas. Confesso que essa frase não está bacana não. Então, a arquitetura de um sistema de processamento de linguagem. Eu tenho as instruções da linguagem, você faz um programa, escreve esse programa em Java, por exemplo, aí você tem um componente que é um tradutor. Esse tradutor ele tem a função de verificar a sintaxe, verificar a semântica e gerar instruções abstratas. Aí você tem um interpretador que busca e executa essas instruções a partir dos dados e gera resultados. Então, repetindo, você tem as instruções, você tem um programa escrito em Java, aí você tem um tradutor, esse tradutor tem a função de verificar a sintaxe, verificar a semântica e gerar instruções abstratas. Essas instruções abstratas, elas vão ser, o interpretador vão buscar essas instruções e vão executar essas instruções lendo dados e gerando resultados. Então essa que é a ideia de uma arquitetura de um sistema de processamento de linguagem. Componentes do compilador, né? Um pouco mais de detalhes sobre isso. Um compilador ele tem um analisador léxico que torna os tokens de entrada da linguagem e os converte para uma forma interna. A tabela de símbolos, um analisador sintático e uma árvore de sintaxe abstrata. A gente
a árvore de sintaxe é uma estrutura interna que representa um programa a ser compilado. Não vou entrar em detalhes nessa parte aqui, mas é só uma descrição breve. Então, um compilador ele tem um analisador lexo, que é um componente interno, que ele torna os tokens de entrada da linguagem e os converte para uma forma interna. Ele tem a tabela de símbolos, ele tem um analisador sintático que verifica, por exemplo, se um determinado comando na linguagem está certo, por exemplo, se tem um ponto e vírgula ao final do comando, né? E ele gera uma árvore de sintaxe abstrata. Essa é uma estrutura interna que representa o programa a ser compilado. Então, essa árvore de sintaxe abstrata, ela é o programa do usuário em memória, né? De uma forma armazenada em alguma estrutura de dados. Pode ser uma pilha, uma árvore mesmo, uma fila e etc. Ou uma tabela hash, né? Então, os componentes ainda sobre os componentes do compilador, ele tem um analisador de semântico e depois ele tem também um gerador de código. Então, um compilador basicamente tem um analisador léxico, um analisador sintático, um analisador semântico, um gerador de código e uma tabela de símbolos. Esses são os componentes de um compilador. Então está aí a arquitetura de um compilador, só que baseada na arquitetura duto-filtro que a gente já viu anteriormente, né? Eu tenho um processo de análise léxica. Essa análise léxica, ela consulta dados, ela pega dados da tabela de símbolos, gera dados na tabela de símbolos, desculpe. Ela gera a tabela de símbolos. Aí você tem a análise sintática, que gera a árvore de sintaxe, né? E também ler dados. Depois você tem uma próxima fase em que você tem a análise semântica, que também consulta a árvore de sintaxe abstrata. Aí depois você tem a parte de geração de código que lê a tabela de símbolos. Então essa é uma arquitetura duto-filtro, exemplificando aí um compilador. Uma arquitetura de repositório para o sistema de processamento de linguagem. Agora, observe o seguinte, eu tenho uma arquitetura duto-filtro para um sistema de processamento de linguagem. Agora eu tenho uma arquitetura de repositório para o sistema de processamento de linguagem. Então, eu posso ter um mesmo sistema com diferentes arquiteturas, né? Então, eu tenho aí os componentes, né? Eu tenho subsistemas, né? Que seriam o analisador léxico, o analisador sintático e o analisador semântico. Aí eu tenho o repositório. O repositório ele consiste de árvore de sintaxe abstrata, tabela de símbolos, definição de gramática e definição de saída. Aí eu tenho aqui um subsistema que é um otimizador de código e eu tenho um gerador de código. Eu tenho um editor e esse preprinter, confesso que eu não sei o que é isso não. Então, mas é um exemplo de um outro subsistema que pode ler a árvore de sintaxe abstrata. Então, aqui está um exemplo da arquitetura de repositório para o sistema de processamento de linguagem. Aqui ó, é um exemplo da arquitetura duto-filtro para o sistema de processamento de linguagem. Você pode ter um sistema projetado, em que a arquitetura está projetada de duas formas diferentes, né? Usando as caixas, os blocos e a forma de comunicação. Então, pessoal, finalizando aqui, nós vimos aqui modelos genéricos de arquiteturas de sistema, sistema de processamento de transações, sistema de processamento de linguagem e um pouco mais de detalhe que elas incluem um tradutor e uma máquina abstrata que executa a linguagem gerada. Então, basicamente, foi isso que a gente viu nesse momento. Em linhas gerais, é isso que eu queria passar para vocês a respeito do projeto arquitetural. Então, repetindo, eu tenho o MVC, eu tenho arquitetura em camadas, eu tenho arquitetura duto-filtro, eu tenho arquitetura de repositório. São exemplos de formas de você projetar a arquitetura de um sistema. É isso. Até a próxima aula.